Bom dia para vocês. Primeiro, parabéns por vocês terem pedido uma conversa da gente sobre essa aula. Mas eu gostaria de dizer também que, assim, parabéns é maior ainda porque trata-se de uma questão facultativa. De qualquer forma, isso tem peso para mim, para vocês tem peso de conhecimento, para mim como professor também tem peso, porque a gente analisa quem tem esse entendimento de que é necessário também dar atenção a isso. Trata-se de uma questão complexa que a gente vai passar aqui, né? E é uma questão um pouco complicada mesmo, vocês têm razão, e a gente pretende dar uma ajudada aqui. Ela é complexa do ponto de vista inicial. No decorrer aqui de 20 minutos mais ou menos de aula, vocês vão ver que não é tão difícil assim, tá? Com base no que a gente vem estudando, tá? Em primeiro lugar, a gente vai ter, né, com base aqui o recurso extraordinário, né? O nosso objeto é o recurso extraordinário para desenvolver essa questão que está todo mundo em dúvida. Só que a gente leva em consideração os controles de constitucionalidade trazendo para o processo civil. Incrivelmente, isso daí é tratado em direito constitucional. Então, não poderia cobrar como requisito de nota, né, obrigatório isso daí, porque é de direito constitucional, mas é interligado ao processo civil, né? Porque o processo civil prevê essa questão dos recursos extraordinários, que é de competência do Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, a nossa atividade, que foi essa que está aí aparecendo na tela, né? Olha lá. Coloquei aqui, ó, diferencie os controles de constitucionalidade difusa e coletiva, bem como a inconstitucionalidade incidental, fundamentando o reconhecimento de repercussão geral em matéria afeta a este sentido. Tá? Então, você tem que entender esse assunto primeiro, para poder chegar ao ponto de diferenciar isso. Tá? Em primeiro lugar, eu vou fazer algumas considerações para vocês. Eu tenho aqui, não sei se a tela vai aparecer, vamos ver aqui. Ó, esse texto aqui, controle de constitucionalidade difuso no Brasil e alguns de seus aspectos polêmicos. Isso é interessante, é um texto que dá para você ler, está no âmbito jurídico, né? Esse vídeo aqui, que é do professor Pedro Lanza, está no YouTube, ó, Saber Direito, Controle de Constitucionalidade Atualizado, aula 1. O Pedro Lanza fala sobre controle de constitucionalidade, apresenta um livro dele, que é A Doutrina Melhor, hoje em dia, de direito constitucional. A gente precisa usar também a legislação, né? A legislação, isso aqui é uma minutazinha do Código de Processo Civil, vou até voltar nele aqui, mas aqui a legislação, somente por aspecto legal, e o direito constitucional, que é a interdisciplinariedade dele com o processo civil nesse ponto, tá? Ok? E aí a gente consegue separar algumas coisas. Quem tiver aí com o caderno aí, vai anotando, né? De qualquer forma, a aula vai ser gravada, vai ser postada no YouTube daqui a pouco, eu passo o link para vocês. O que se pensa primeiro, aqui vamos parte por parte, controle de constitucionalidade. Isso daí significa, né, só essa palavra, só essa expressão, né, ela quer dizer que o judiciário, ele, de certa forma, vai, em âmbito geral, digamos assim, que colocar a Constituição acima, né, de qualquer outro tipo de preceito legal. Então, controle de constitucionalidade significa assim, olha, a Constituição é o que manda,
A Constituição é a que tem que valer, né? E a gente não pode sair dessa Constituição. Qualquer lei infraconstitucional, qualquer ato infraconstitucional está sujeito a esse controle. Esse controle que a gente fala, né, é justamente estar sujeito a ter um ato inconstitucional revisto pelo judiciário. De modo geral, controle de constitucionalidade quer dizer o seguinte: olha, o juiz pode analisar a constitucionalidade de qualquer tipo de, de situação que esteja em conflito com a Constituição Federal. E aí a gente vai colocar dois tipos de controle aqui em estudo, né? Em primeiro lugar, quando se fala de controle de constitucionalidade difusa e coletiva, é a mesma coisa, não é diferente um de outro. Difusa e coletiva é a mesma coisa, tá? Só que controle de constitucionalidade incidental, né? Ele é um controle concentrado. Aí a gente tem que pensar que é um controle concentrado. Aí sim tem diferença. De modo geral, esse controle de constitucionalidade difuso coletivo é um controle, né, onde se faz através de ações que são propostas diretamente ao STF para, de forma geral, declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, certo? Então, esse controle é feito pelas ações direta de constitucionalidade, ele é feito pelas ações tanto direta de inconstitucionalidade quanto arguição de preceito fundamental, né? Ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade e a legitimidade para propor essas ações um pouco restrito, né? Então, por exemplo, vamos abrir aqui a Constituição, vamos ver se a gente acha aqui, nesse momento, aqui, certo? Lá, pode olhar que quando a gente vai lá no artigo 103, veja só uma restrição. Isso aqui trata de controle de constitucionalidade difusa coletiva, né? Pode propor ação de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, né? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, né? Ou seja, ela vai se basear nessas duas questões aqui, ó. Ação direta de constitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Então, são questões que se propõem diretamente ao STF. Então, imagina, né, vocês que estão aqui, imaginem que exista um governador ou um prefeito, né, melhor falando, um governador, certo? Que da noite para o dia resolve editar lá uma lei, mandar para a Assembleia Legislativa aprovar uma lei que não permita, por exemplo, que as pessoas proponham mandados de segurança, né? Não permita. Coloca assim, ó, no estado de Goiás, a lei é editada e aprovada assim, no estado de Goiás é proibida a propositura de mandados de segurança, tá? Qual o primeiro raciocínio que você vai fazer? Mandado de segurança é garantido pela Constituição Federal? Quem aqui sabe me responder isso aí, responda.
Então vamos pensar, mandado de segurança, se vocês forem lá no artigo 5º da Constituição, inciso 70 e alguma coisa, 60 e alguma coisa, 70 e alguma coisa, agora eu não me lembro de cabeça, vocês vão ver que é garantido, né, a propositura de mandado de segurança, em que pese tem uma lei infraconstitucional, né, uma lei ordinária, que vai procedimentar o mandado de segurança. Ok? Então, se um governador edita uma lei onde ele retira o mandado de segurança da possibilidade jurídica, o governador faça isso, logo, essa lei é inconstitucional, certo? E aí a gente pode pegar lá, né, aqui, voltar na Constituição Federal, e qualquer desses entes aqui, né, qualquer desses entes demonstrado aqui, podem fazer ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Certo? Por exemplo, poderia ser a própria Assembleia Legislativa do Estado. Né? Poderia propor essa ação. Então, pessoal, isso aí trata de controle de constitucionalidade difuso ou coletivo. Certo? Que vai abranger uma coletividade. Não precisa, isso não vai precisar de se ter uma, vamos dizer assim, não é necessário que tenha um fato que tenha gerado repercussão. Basta um ato inconstitucional, vamos supor que não tenha nenhum caso que tenha passado por esse ato, mas ele sendo inconstitucional, aliás, essa norma, né, sendo inconstitucional, pode-se propor a ação direta, né, pelo controle difuso. Quando a gente fala agora na segunda parte da questão, que é essa aqui, ó, inconstitucionalidade incidental, a gente passa a falar de um tipo de controle de constitucionalidade que é concentrado, né? E aí a gente fala assim, quando é incidental, significa que ela tem um caso concreto, e esse caso concreto, ele está afetando a inconstitucionalidade, a constitucionalidade, né, de forma geral, e por si só ele precisa ser declarado inconstitucional, mas quem faz isso é a parte, não esses competentes da ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade. Então, imagina, segundo ponto, né, que um município simplesmente chegue e regule norma de direito tributário nacional, né, de tributação federal, ok? O município vai e cria um tributo federal, certo? E começa a cobrar das empresas esse tributo federal. É uma coisa meio fora da casa, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, ela é inconstitucional, porque o processo legislativo não permite que o município edite norma constitucional tributária de âmbito federal, certo? E aí, uma empresa afetada, né, ou várias empresas afetadas, ou um sindicato local, né, a diferença lá da ação declaratória é que o sindicato lá é confederação, ele é federal, né, mas ou um sindicato local, né, de uma cidade, vai lá e entra com uma ação na primeira instância mesmo, não é direto no STF, e faz e argue a inconstitucionalidade, pede que o juiz declare a inconstitucionalidade. De qualquer forma, o juiz pode declarar pelo controle incidental, controle concentrado, certo? Só que isso tudo vai galgar passos, tá? Até chegar no STF. Então, vamos lá, entrou com a ação, teve lá todo o procedimento, o juiz sentenciou favoravelmente, o município recorre, né?
O município recorre, vai para o tribunal, os desembargadores declaram a ordem pública daquilo ali, dizem novamente que é inconstitucional, ou que seja constitucional também, mas aí a parte lesada pode entrar com um recurso extraordinário, que é a nossa matéria. Né? Ou seja, né, a diferença aqui, o controle difuso, ele vai direto no STF. Né? No incidental, na forma incidental, né, ele vai lá no juízo de primeira instância, certo? E até chegar no recurso extraordinário, que depois dos desembargadores, vamos dizer assim, chega-se no recurso extraordinário. E do recurso extraordinário, a gente precisa fazer esse controle incidental, mas que vai passar a ter o reconhecimento, vai passar a ter o reconhecimento de repercussão geral. Tá? Então, a gente chega na terceira ponta aí dessa questão, repercussão geral. O que é repercussão geral? A grosso modo, a repercussão geral vai ser a demonstração de que aquela circunstância pode causar insegurança jurídica de forma coletiva. Imagina só, se um prefeito edita norma federal, norma tributária federal, começa a cobrar e os tribunais não controlam isso, certo? Não verificam a constitucionalidade disso, qual que é, você vai pensar, qual que é a repercussão que isso vai ter perante a sociedade, né? Qual que é? Pode acontecer que isso passe a ser uma regra entre vários municípios. A gente sabe que os prefeitos, eles conversam entre si. Então, o prefeito lá da cidade, por exemplo, de Guaxupé, Minas Gerais, faz essa norma e aí ele tem lá seu ramo lá, vamos dizer assim, prefeitos conhecem prefeitos, e aí ele tem lá o prefeito de Paracatu, de Cristalina, então eles têm lá, vamos supor, um grupo de prefeitos, e aí o prefeito de Guaxupé fala para os demais prefeitos, fala assim, eu fiz aqui na minha cidade e deu certo, ninguém questionou, vocês podem fazer aí também, né? Aí, com isso, gera um efeito cascata, ou melhor, um efeito cascata não, um efeito viral, vamos chamar isso de efeito viral, tá? Vai um passando para o outro, um passando para o outro, e de repente tem lá o prefeito de Paracatu edita uma norma no mesmo sentido para cobrar na cidade dele, o prefeito de Cristalina no mesmo sentido para cobrar na cidade dele, o prefeito de Lusiânia no mesmo sentido, de Goiânia no mesmo sentido, de Belo Horizonte no mesmo sentido, São Paulo, de repente, isso aí, nesse efeito viral, de repente está o país inteiro, os prefeitos do país inteiro cobrando tributo federal, arrecadando, né? Então, você consegue argumentar aqui uma inconstitucionalidade no município através de um recurso extraordinário. Você consegue argumentar que essa inconstitucionalidade ela gera repercussão geral, porque se o judiciário, o STF, através do recurso extraordinário não intervir, isso vai se alastrar, né? Como a gente está agora passando por uma fase um pouco médica, a gente vai pensar assim, olha, o STF vai ser, vamos dizer assim, o médico, né, que vai controlar isso, vai aplicar o remédio certo para poder controlar essa situação, né? E a gente chega na tal da repercussão geral, ok? Então você só tem que, na questão aí, para finalizar, na questão você só tem que pensar nesse sentido, ó, diferencie controle de constitucionalidade difusa coletiva, lembrar o que eu expliquei agora há pouco, né, sobre as ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, onde não precisa de ter um fato, certo? Basta ter uma norma, ok? Inconstitucional, uma norma que precise passar pelo controle de constitucionalidade, certo? E aí o controle constitucional e o controle incidental, a forma de inconstitucionalidade incidental, que trata de um controle concentrado, certo? Onde existe um fato que lesa diretamente alguém, certo?
E esse fato pode ser levado ao judiciário, para que o judiciário controle e chegue até o STF, galgue passos e procedimentos até chegar no STF, ok? Pelo recurso extraordinário, onde se demonstra a repercussão geral, né? Se demonstra a repercussão geral, ok? E aí a gente tem o STF como remediador desse efeito, dessa situação. O STF vai simplesmente chegar e controlar e declarar. E a partir do momento que o STF declara a inconstitucionalidade de qualquer circunstância, essa questão que gerou a inconstitucionalidade deixa de valer, aplicando-se os seus efeitos, sejam eles efeitos ex tunc ou ex nunc, tá? Não faz parte da questão falar sobre os efeitos ex tunc ou ex nunc, tá? Mas, como eu falei, eu não gosto de falar e não terminar, o efeito ex tunc é o efeito que retroage ao ponto inicial da inconstitucionalidade, ok? E o efeito ex nunc é aquele que é daqui para frente, do ponto de arguição para frente, certo? Ele não retroage lá no ponto que fez surgir a inconstitucionalidade. Esse é o nosso chamado efeito ex nunc, que não retroage. Então, pessoal, eu só gostaria que agora, vou finalizar, né, esses 30 minutos, quase 30 minutos que nós ficamos aí conversando, né, um pouco mais de 20 na realidade, né, e eu espero que vocês façam essa questão e, novamente, obrigado por ter me pedido isso, obrigado por ter vindo aqui, vindo sábado de manhã, né, para a gente conversar sobre isso. E quem está fazendo aí uma questão facultativa, eu já tinha falado na própria aula que essa questão era facultativa, uma pergunta reflexiva, vá lá, responda, nós vamos analisar. O professor vai analisar como professor, né, vai dar o peso como professor, certo? Eu acho que é uma questão de responsabilidade, questão de, vamos dizer assim, um aluno que responde isso está de parabéns, porque ele está respondendo sem ter nada em troca de forma concreta, tendo apenas o conhecimento, que é mais importante, certo? Então é isso aí. Eu queria saber se alguém aí que podem ligar os microfones, queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui agora, nesse momento. Ok, pessoal, né? Então, ninguém se manifestou, certo? Espero que tenham gostado aí da nossa explicação. Eu vou postar no YouTube mais tarde, a gente vai passar o link da postagem, mais tarde, não, daqui a pouco, daqui uns 20, 30 minutos já vai estar postado. Eu passo para vocês passarem para os colegas, né? E tenham um bom final de semana. Até logo!